Primeira pergunta. O que o senhor acha da situação dos caminhoneiros, da greve dos caminhoneiros? A greve dos caminhoneiros é legítima, é legal. Eles não estão reivindicando simplesmente questões deles, né, da questão do combustível e tudo. É uma greve, como todas as greves brasileiras, tem o direito de fazer, é um direito legítimo, um direito legal. O que foi comentado, algumas coisas nas redes sociais, da possibilidade deles estarem trancando o trânsito, o direito de ir e vir. Eu conversei com algumas lideranças deles nas redes sociais, né, e estão estão tendo uma advocacia solidária, colaborativa a esse processo. Então eles vão receber uma orientação a esse respeito e, pelo que eu entendi, não vão trancar o trânsito 100%, vão permitir o direito das pessoas passarem, transitarem livremente, para que eles possam fazer o protesto deles, que é um protesto cívico, democrático e de direito. A segunda pergunta é sobre o sistema político do Brasil. O senhor acha que deveria se mudar para o parlamentarismo como foi em 1963? Em 1961 houve uma tentativa parlamentarista nacional. Posteriormente houve o movimento da legalidade aqui no Rio Grande do Sul, que fez retornar ao poder o João Goulart. Posteriormente, em 63, houve uma nova tentativa realmente de trazer à tona o parlamentarismo e nesse momento foram chamadas as forças militares, com vários. A confusão que as pessoas fazem que em 64 houve um golpe militar. Não houve um golpe militar, houve um estado de exceção chamado pelo parlamento, né, para que fosse novamente implantado o parlamentarismo no Brasil. Não aconteceu. Né? Nossa Constituição é uma confusão entre presidencialismo e parlamentarismo, é um misto entre ambas. Há uma tentativa de fortalecer o parlamento, mas para isso deveria ser fortalecido também os partidos e o processo democrático. No momento que há um parlamentarismo, um fortalecimento do parlamentarismo, do parlamento, sem um fortalecimento das bases dos partidos políticos e hoje, como acontece no Brasil, onde muitos partidos, 32 partidos, sem que haja realmente uma representatividade ou uma ideologia fortalecida, o que nós temos? Nós temos um projeto que não permite alternância de poder real, e isso acaba prejudicando mais do que beneficiando. Parlamentarismo, num processo de fragilidade das ideologias e dos partidos, ele prejudica o próprio sistema democrático e eleitoral. O senhor acha que o momento é de fazer uma nova Constituição? Eu acredito que a nossa Constituição já nasceu velha. Eu acredito que existam algumas necessidades de serem alternadas às democracias nacionais. Então, o que nós precisamos fazer, por exemplo? Nós precisamos fazer com que haja uma maior equidade e uma maior representatividade democrática nacional. Não há necessidade, por exemplo, no momento que na nossa Constituição diz que o senador é eleito para representar o Estado, que ele seja, no meu entendimento, eleito. Ele poderia ser um secretário de Estado, porque não precisariam ser três, poderia ser um só. Então, porque ele representa o Estado, ele não representa a nação. Então, não havia necessidade, segundo esse conceito constitucional, de ter 3 senadores. Poderia ser um por Estado, isso reduziria em 2/3 o custo do Senado Nacional. Só para teres uma ideia. A questão de ter um cidadão, um voto, também não está acontecendo hoje no Brasil. Por quê? Porque nós temos o Pacto Federativo que determina que o mínimo de representantes por Estado é 8. Os estados pequenos e uma grande quantidade de estados nordestinos têm uma soberania sobre todos os outros demais estados nacionais. Por quê? Porque há uma divisão maior de estados na região Nordeste do que em qualquer outra região do país. Essa falta de equidade política faz com que não haja uma democracia de fato e de direito no Brasil. Agora, por exemplo, estão definindo uma situação onde haja 30% das representações do Congresso Nacional feminino, pelas mulheres. O
que acontece uma situação dessa? Quando tu não tens uma representatividade no voto, tu ter isso de forma biônica, acaba tirando aquela equidade do direito de uma pessoa, um cidadão, um voto. Isso não é democrático. E governar por decreto ou as leis nacionais não permitirem realmente a democracia faz com que tu tenhas de fato um Estado que não é realmente democrático. É necessário sim uma nova mudança, uma nova Constituição, mas eu sugiro que ela seja feita por pessoas qualificadas, que não queiram mais chegar ao poder. É uma Constituinte exclusiva, onde essa Constituinte exclusiva seja para pessoas que realmente nunca mais venham ter acesso ao poder futuramente, e dessa maneira possa cortar na própria carne, porque os atuais políticos que estão no poder, eles não vão querer fazer esse processo. Responda rápido. O senhor acha que o Brasil atualmente é uma democracia? Atualmente eu considero que não seja. E eu acredito que algumas situações do Brasil hoje possibilitam até uma noção de um Estado que pode ser considerado uma ditadura em alguns aspectos, onde há uma participação ideológica, onde 80% do nosso judiciário é indicado por aliados do governo ou pelo próprio governo, por consequência de não alternância de poder durante 4 governos consecutivos, comprometendo o nosso setor judiciário, onde há uma maioria ampla do governo, do Partido Legislativo, formada por processos de toma lá da cá, da política do toma lá da cá, onde há compra de votos por parte de parlamentares. Isso tudo acaba fazendo com que a gente tenha uma noção de que há assim, um sistema de aparelhamento ideológico do Estado. Esse aparelhamento ideológico do Estado compromete os 3 poderes, e esse comprometimento dos 3 poderes faz com que a gente entenda que há sim um risco real de não haver democracia nacional. Sobre Jair Bolsonaro. É um grande parlamentar, no meu entendimento, está lutando por muitas causas nacionais, tem é polêmico, né, e por isso mesmo as pessoas podem gostar ou não gostar dele. Não é um deputado do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, né, possível candidato à presidência da República. Entendo que sozinho ele não tem chances reais de chegar ao poder, né, mas que tem condições de, com certeza, se projetar nas próximas eleições, diante do quadro e das rejeições que o próprio governo está fazendo nesse momento. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal está ou estará atrapalhando o processo de investigação da Operação Lava Jato, encabeçada pelo juiz federal Sérgio Moro? Eu acredito que existam situações onde o STF, como eu disse, com um comprometimento ideológico, possa de alguma maneira comprometer esse processo. Mas a dizer com todas as letras que isso vai acontecer e que isso está acontecendo, bom, quem poderia julgar o STF? Não se pode julgar o STF no Brasil, a não ser um tribunal internacional. E se acontecer isso de fato, ele deve ser verificado e deve ser denunciado a um tribunal internacional. Se for de fato, houver um comprometimento nesse sentido, cabe uma investigação maior e não cabe a nós brasileiros simplesmente declararmos que a nossa justiça está sendo falha. Cabe provar isso e provar isso para um tribunal internacional. O senhor gostaria de deixar as suas considerações finais, antes da última pergunta? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo uma série de dúvidas, e nós estamos sempre à disposição do povo para qualquer orientação. Se quiserem visitar meu canal do YouTube ou visitar o meu site, meu blog profissional, fui eleito e agora, blogspot.com. Meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político da primeira turma de bacharéis do Brasil. Estou à disposição para qualquer hangout ou qualquer orientação que for técnica e que puder ajudar na democracia nacional. A última pergunta é pessoal. O que o senhor gostaria de pôr na sua lápide? Eu pretendo ser cremado, não pretendo ser, antes doar o que puder doar, né, e depois
ser cremado. Mas alguém que tentou fazer a sua parte, que sirva de exemplo para que os outros façam a mesma coisa. Eu não tento, eu não digo para os outros fazerem algo, eu tento servir de exemplo. Então que a minha vida sirva de um bom exemplo e que as pessoas possam ter bons exemplos e fazer acontecer isso. Cientista político Antônio Roberto Vinho, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado.